Estimados irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatá, Pernambuco, boa noite. Que a paz do Divino Mestre, nosso amigo de sempre Jesus, esteja em cada coração aqui presente, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Assim está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 5. Palavras de Jesus. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Observemos, meus irmãos, que Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. E disse mais, antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. E disse Jesus ainda, enfim, orai com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fez o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Nesta lição de Jesus, fica bastante claro para todos nós a sinceridade do coração, a humildade, a postura respeitosa diante do Pai, o nosso autoconhecimento, com a capacidade de revermos os nossos defeitos, as nossas imperfeições. O nosso saudoso Chico Xavier dizia: a prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque, sem dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Chico está nos recomendando utilizar a prece, inclusive, como fonte de inspiração para o trabalho no bem, trabalho no amor, o trabalho na caridade. E que a prece vai nos fortalecer no sentido de trazer para cada um de nós
forças para agir, forças para fazer o bem, para praticar a caridade, para perdoar, para compreender, para aceitar. Mas você poderia se perguntar, ou me perguntar, qual o valor da prece? Comentando sobre a comunicação mediúnica do espírito Joly, sob a forma de versos, Allan Kardec escreveu na Revista Espírita de junho de 1861 o seguinte: certamente Deus não derroga suas leis a pedido nosso, pois de outro modo seria a negação de um de seus atributos, que é a imutabilidade. Mas a prece age principalmente sobre aquele que constitui o seu objeto. É, em primeiro lugar, um testemunho de simpatia e de comiseração, que se lhe dá e que, por isso mesmo, faz com que a sua pena lhe pareça menos pesada. Em segundo lugar, por ter efeito ativo, estimular o espírito ao arrependimento de suas faltas, inspirando-lhe o desejo de as reparar pela prática do bem. Deus se agrada profundamente da prece do homem, com a prece do homem, desde que ela seja feita com sinceridade do coração, com uma postura de humildade, mas, acima de tudo, sempre sendo acompanhada do trabalho, da ação. Senão a gente volta lá aquilo que o Emmanuel disse ao Chico. É uma flor artificial sobre a mesa. E Kardec prossegue no seu comentário lá da Revista Espírita de 1861. Disse Deus, a cada um segundo as suas obras. Lei eminentemente justa, que nos põe a sorte em nossas próprias mãos e que tem como consequência subordinar a duração da pena à duração da impenitência. Ou seja, quando nós lemos a cada um segundo as suas obras, nós estamos assumindo a responsabilidade pelo nosso progresso espiritual, pela nossa evolução. Ela não virá por uma determinação divina, como obra do acaso. Não, nós a construiremos diariamente. E ela será tão mais rápida, esse progresso, essa evolução, quanto maior e mais efetivas forem as nossas obras na seara do bem. Kardec prossegue dizendo, de onde se segue que a pena seria eterna se eterna fosse a impenitência? Se, pois, pela ação moral da prece, provocarmos o arrependimento e a reparação voluntária, por ela mesma, abreviamos o tempo da expiação. Então, uma relação direta de causa e efeito. E o que é a ação moral da prece? É a ação retificadora do comportamento humano. É quando nós abandonamos o homem velho para sermos um homem novo. Quando abandonamos as imperfeições para nos abraçarmos às virtudes, desenvolvermos as virtudes. E quanto mais nós melhorarmos neste aspecto, menor será o tempo de expiação das nossas faltas. Mas você pode perguntar por que devemos orar? Existe uma máxima que diz, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Agora, precisamos considerar que seria ilógico deduzir que basta pedir para obter. E também seria injusto acusar a providência
se a nossa súplica não for atendida. Mesmo que a gente diga que a providência sabe do que nós precisamos, mas ela sabe o que é melhor para o nosso bem. É mais ou menos como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Mas o que acontece é que a maioria de nós apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a felicidade futura, Deus permite que a gente sofra. Da mesma forma que o cirurgião permite que o doente sofra as dores de uma cirurgia, mas que vai trazer a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. É isso que nós temos que buscar com a prece. Mas Deus também vai conceder os meios de nós tirarmos das próprias dificuldades a força necessária para progredir, para melhorar. Mas há uma outra pergunta que todos nós nos fazemos. Quem pede, recebe de fato? Tomemos um exemplo. Imaginemos um homem que se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Ele está sedento, desfalecido, cai por terra. Pede então a Deus que o assista, que o ajude. E espera. Fica aguardando. Nenhum anjo virá para lhe dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. E por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao ver o regato, ele ganha coragem. E se ele tiver fé, ele vai exclamar: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Mas se ele não tiver fé, ele é capaz de dizer: que boa ideia eu tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do caminho da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas vocês dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho e encontrarás o que necessitas? Por que não lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Agora, primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Depois, pela incerteza. É na circunstância da incerteza que Deus põe à prova a nossa confiança nele. E mais do que a nossa confiança, a nossa submissão à sua vontade. Razão pela qual a resposta
e a interpretação do homem que tem fé. O venerando Bezerra de Menezes, por alguns anos, em reuniões mediúnicas das quais participava Chico Xavier, fazia questão de relembrar a importância da prece na vida humana. Eu selecionei algumas mensagens com algumas citações, inclusive com a data da reunião mediúnica da qual Chico participava e que o espírito Bezerra de Menezes vinha contribuir. No dia 8 de dezembro de 1951, disse o Bezerra: compreendei que, se recebeis o amparo requisitado em vossas preces, deveis também distribuí-lo com todos que de vós se acercarem, carecentes de tudo que se possa imaginar, tanto no campo físico como no espiritual. Então ele já está pregando a solidariedade, o compartilhamento. Que aquilo que nós pedimos em prece e recebemos, devemos ter a grandeza espiritual de compartilhar, compartilhar, dividir com aqueles que se acercam de nós e que estão carentes tanto no campo material quanto no campo moral e espiritual. No dia 18 de agosto de 1953, diz o Bezerra de Menezes: em todas as previdências, recorramos à prece. Pela oração, o Senhor, usando os seus mensageiros de misericórdia, nos atenderá, indicando-nos o rumo a seguir. A importância da prece e da oração, e que nós seremos atendidos através dos prepostos espirituais de Jesus, dos nossos anjos de guarda, guias, guardiões, protetores, mentores. 20 anos depois, em 19 de julho de 1973, disse Bezerra de Menezes: a oração em conjunto lembra descanso reconfortador, fonte balsamizante cujas águas nos exoneram dos detritos da marcha. É assim que vos identificamos conosco, partilhando-nos as vibrações de confiança e paz em Jesus. Então, quando nós estamos reunidos, a prece conjunta tem esse efeito de fonte balsamizante, que retiram todas as nossas impurezas, que Bezerra chama detritos da marcha. E nessa ação da prece comunitária, nós estamos partilhando conjuntamente as vibrações de confiança e paz em Jesus. Em 24 de janeiro de 1974, disse Bezerra: ora, temos a prece a balsamizar-nos os pensamentos. De outras vezes, temos à frente as contradições e os conflitos aparentes. Dizemos aparentes porque todos eles são proveitosos e construtivos. A prece nos ajuda a purificar o pensamento. Mas situações existem em que nós estaremos diante de contradições e de conflitos. Ele chama de aparente, e diz que é aparente porque todos são proveitosos e construtivos. Nenhum conflito vem para nos derrubar, para nos prejudicar, mas para nos esclarecer, chamar nossa atenção, abrir os nossos olhos e os nossos corações. Em 14 de novembro de 1975, disse Bezerra: a prece em momento de dificuldade é semelhante ao refazimento sob a árvore da paz no caminho da vida. Então, quando nós estamos diante de uma situação difícil,
diante de um problema, de uma dificuldade, se nós paramos e oramos contritamente, mergulhados no amor de Deus, é como se nós estivéssemos à sombra da árvore da paz, na nossa longa jornada terrena. E é algo que nós sentimos verdadeiramente. Em 18 de dezembro de 1980, disse o Bezerra, a oração será sempre o clima para o mais seguro entendimento espiritual. A oração nos conecta com Deus. A oração nos põe em contato com as forças do bem nos planos da vida. E é neste momento que nós temos a segurança espiritual de estar no caminho certo. Em 1981, o Bezerra encerrou sua fala dizendo que a oração e a paz nos enriqueçam de novas esperanças. Dois elementos essenciais para a felicidade humana, a oração e a paz. E ela nos enriquece de novas esperanças, do verbo esperançar, não do verbo esperar, do verbo esperançar. Aquela certeza que em algum momento as coisas vão mudar, as dificuldades vão passar, a luz voltará a brilhar, nós sairemos daquela escuridão da dificuldade para adentrar na claridade das soluções. Mas para isso nós temos que ter paciência, resignação, manter a permanente conexão com o transcendente, com Deus, situar o nosso coração no coração de Jesus, reconhecê-lo como modelo e guia oferecido a todos nós para o nosso progresso espiritual. Agradecendo o carinho da atenção